Entre os inúmeros filmes especiais de Pokémon, poucos são tão mencionados e lembrados com carinho como o filme do Mewtwo, marcando a infância de milhões de crianças no mundo e mesmo depois de 24 anos, ainda está vivo nessa comunidade. Mas será que esse filme é tão bom como lembram? Nesse vídeo, irei responder a sua pergunta. Olá, eu sou o Miyuki e bem-vindo ao meu humilde canal. Se você veio assistir esse vídeo pelo título, antes de tudo, relaxe e escute o que eu tenho a dizer. A pessoa que vos fala acabou não assistindo esse filme na infância, então coisas como nostalgia não influenciaram no roteiro desse vídeo. Eu sempre fui um fanático de Pokémon, principalmente dos games e do anime, onde tive o prazer de acompanhar o mesmo na nossa finada TV Kids. Ao longo do tempo eu fui criando uma curiosidade pelos filmes da franquia e bem recentemente eu acabei assistindo todos em ordem cronológica. E só para confirmar e não ser injusto com esse filme, eu tive certeza de rever antes de escrever esse roteiro e pesquisar sobre o mesmo. Acredito que já enrolei demais, então sem mais delongas, vamos lá. Uma coisa interessante desse filme é que ele teve uma preparação já no próprio anime, onde em alguns episódios aparecia essa figura misteriosa de armadura sem muitas explicações, sempre deixando um mistério no ar. Em 98, um ano depois do início do anime, chegou o filme do Mewtwo Contra-Ataca lá no Japão, e 2 anos depois, já nos anos 2000, aqui no Brasil. Podemos separar o filme de modo simples em 4 partes. Um grupo de cientistas estão fazendo uma pesquisa na Amazônia em busca do lendário Pokémon Mew, tal ser que acredita já está extinto nesse mundo. Nessa procura, eles acabam encontrando ruínas e nelas eles obtêm um fragmento contendo o DNA do mesmo. Uma série de estudos é feita a partir desse fragmento com o objetivo de cloná-lo, literalmente obter um segundo Mew, daí vem o nome Mewtwo. O cientista principal e responsável pelo projeto é o Dr. Fuji, que está trabalhando para o Giovanni, líder da equipe Rocket. Em alguns momentos, o doutor demonstra não ter um real interesse no Mewtwo em si, mas sim na pequena esperança de algum modo trazer a sua filha de volta, que infelizmente já havia falecido. Com o andamento dos experimentos, tudo ocorria bem, e dentro da cápsula, aquele pequeno ser já estava demonstrando autoconsciência, preso em seu próprio mundo, completamente vazio e sozinho. Até que esse mundo de escuridão é iluminado pela presença de uma garotinha. Olhando para ela, acaba surgindo um questionamento na sua mente. O que eu sou? Um humano? Um Pokémon? E ela responde que tanto faz, afinal, ali eles eram iguais. Outros clones aparecem e assim o pequeno Mewtwo acabou experimentando novos sentimentos, novas sensações, desde sentir o calor do sol, a brisa suave do vento e, por último, a sensação de solidão ao ver todos partirem. Se você não lembra dessa parte, saiba que é porque ela foi cortada na versão brasileira, sendo essa parte estranhamente destoante de todo o resto do filme, com iluminações, cores, sombras, remetendo a algo muito mais sombrio do que acabamos vendo em toda a franquia. E assim, nessa primeira parte, a gente acaba imerso nesse espiral de sentimentos e sensações junto do Mewtwo. Paralelamente, somos apresentados ao Mew, que aqui é demonstrado como um ser superior, e não seria equivocado chamá-lo até de Deus. Também é trabalhado nessa primeira parte o homem por trás da criação dele. Aquele ser criado não passava de um degrau para o seu verdadeiro objetivo, que, como eu disse antes, era trazer a sua filha de volta. Naquela escuridão, muitos anos se passaram, como um sonho que não tinha fim. Com o abrir dos seus olhos e o seu despertar, aquele ser se depara rodeado de várias pessoas, rindo e comemorando o sucesso do experimento. Questões vêm em sua mente. Eu sou apenas uma mera cópia? Eu fui criado apenas como um experimento? Repleto de dúvidas e enfurecido, aquele ser destrói tudo ao seu redor. E triunfante sobre toda aquela destruição, ele se vê em frente a um homem, que oferece então uma parceria, com o objetivo de ajudá-lo a desenvolver os seus poderes. Cada vez mais poderoso e ciente da sua força, as dúvidas continuam a surgir na mente do Mewtwo.
Afinal, qual o meu objetivo? Após ser traído pelo Giovanni, ele está determinado a descobrir o que ele é, qual a sua função e quem se opuser irá perecer pelas suas mãos. Toda a ambientação, quadros e trilha sonora desse prólogo são de tirar o fôlego. É muito interessante o fato do Mewtwo ser muito parecido com o humano, justamente os seus criadores, criando a sua imagem e semelhança. O fato dele ser humano é muito além da sua aparência. Seus pensamentos de não querer servir ou ser escravizado à força acaba sendo conflitante com a própria franquia Pokémon, já que raramente esse tema é abordado. Uma coisa meio decepcionante é que o Giovanni aparece muito pouco, e depois desse prólogo ele simplesmente some por algum motivo. Também é muito esquisito ele não ter um plano para capturar ou conter o Mewtwo, tipo, olha, você me pertence, por isso me obedeça, beleza? Claro que não ia funcionar, cara, meu Deus. E com isso temos o fim do prólogo do filme. E cara, pensa num prólogo poderoso. Em apenas 20 minutinhos conseguimos saber a origem, o desenvolvimento e a motivação por trás de, entre aspas, o vilão. Genuinamente essa primeira parte é incrível como ela se encaixa caso você tenha acompanhado o anime, engrandecendo e muito a mitologia. Mas se você viu o título, deve estar achando algo de errado, afinal, o é. Até então o filme tá ótimo, mas por que ele não é tão bom como você lembra? Agora que o vídeo começa de verdade. Acompanhamos o Ash junto dos seus amigos em mais uma de suas jornadas. E ele acaba recebendo um convite do maior treinador do mundo para ir à sua mansão. Não só ele, mas teoricamente os melhores treinadores foram convocados e, tipo assim, teoricamente era para ser os melhores, né? Então por que chamou um Zé Ruelas desse que você nunca viu e também nunca mais vai ver na franquia? Perdendo uma grande oportunidade de colocar treinadores lendários como outro líder de ginásio ou algum membro da elite dos 4, como Lance e tal. Sei lá, cara, nem o Gary foi chamado para lá, então beleza, né? Como spoiler do final do filme, sinto muito, todo mundo perde a memória, então não teria problema algum colocar treinadores assim aqui, já que de todo modo, ninguém lembraria de nada mesmo. O problema é que para chegar na ilha tá tendo uma tempestade das bravas, causado pelo próprio Mewtwo. Nesse meio tempo, chega uma menina aí e fala: olha, tem uma profecia sobre a tempestade, Pokémon que pessoa com lágrima, blá blá blá, algo do tipo. De qualquer modo, alguns caras são muito loucos e vão pra lá mesmo assim. Quando eles chegam, se deparam com não um treinador, mas sim um Pokémon. Aí geral começa a falar: ai, mas Pokémon não pode ser treinador, blá blá blá. E Mewtwo mostra quem manda nessa merda, se autoproclamando o mestre dos humanos e também o mestre dos Pokémon. Paralelamente, temos a visão da equipe Rocket que invadiu o lugar. Eles encontram um laboratório de clonagem onde eles estão recriando clones de Pokémon. Explorando lá, eles encontram uma gravação que explica um pouco sobre Mewtwo. Resumindo o começo de novo do filme para quem já esqueceu. É meio engraçado de como o cara que viu essa gravação teve tempo de gravar o áudio, editar o vídeo, porque sim, tem imagem mostrando lá. Tudo isso enquanto Mewtwo metia o pau da instalação. Como editor, reconheça a qualidade desse cidadão. E outra, quem refez essa instalação? Porque, tipo, quando ele voltou pra lá no início do filme, ele já tava meio destruída, sabe? E como diabos ele fez um sistema de clonagem melhor que o antigo, sem o criador do projeto? É porque assim, hein, meu Matheus? É porque o Mewtwo é inteligente, aí tinha os destroços das máquinas, ele pode ter restaurado tudo e... Cara... por acaso ele tem um Shine Diamond tipo, para restaurar essa merda. A única explicação que eu vejo assim é que ele tava junto do Giovanni, podia ter visto as plantas de lá, sei lá, ele é arquiteto, algo do tipo. De todo modo, não justifica. Mas não se preocupem, porque isso que eu estou falando não vai ser explicado no resto do filme todo. Depois disso, Mewtwo quer mostrar que é o maior treinador Pokémon do mundo, e chama os convidados para uma batalha contra os seus Pokémon clone. Eu admito que é engraçado ver um Pokémon chamando os outros para briga. Os Pokémon clone dele derrotam de modo ultrajante os Pokémon desafiantes, e como prêmio da vitória, o Mewtwo captura os Pokémon de todo mundo para fazer uma Xerox. Enquanto isso, a tempestade lá fora vai destruir o mundo todo, ou pelo menos até algum outro lendário aparecer.
Depois de libertar os Pokémon, o Ash faz uma entrada triunfante. Ele bota o boné pra trás, demonstrando poder, e parte para cima do Mewtwo, em um dos momentos de mais insanidade no mundo Pokémon. E com seus poderes psíquicos, o Ash nem consegue tocar nele, na verdade, mas caindo como um saco de cimento no chão, mas fazer o quê? Mas nosso meninão não se daria por vencido assim não, e já vai levantando para meter outro socão. Dessa vez o Mewtwo vai na ignorância e arremessa o Ash bem longe no ar, sendo salvo dessa vez pelo Mew. E em um tom de brincadeira ou até de deboche, ele começa a lutar com o Mewtwo. Se você viu a versão japonesa, o Mew ele fala de uma forma mais agressiva em comparação à versão americana. Não que importe de todo modo. E agora começa de fato o pau. O momento mais aguardado do filme. Mew versus Mewtwo. Os clones versus os reais. E cara, na moral, sinceramente, é uma merda. Os Pokémon lutando parece um bando de bêbados saindo na porrada. Para ter uma ideia, eles não usam golpes, apenas saem no físico, porque é assim, né? Ai, mas é porque o Mewtwo bloqueou os poderes de todo mundo. Papo furado. A verdade é que os animadores estavam com preguiça de animar isso. Talvez a gente encontre algum simbolismo. Afinal, agora isso já não é mais uma batalha competitiva. São apenas bestas lutando, na sua mais pura essência. E outra coisa, por que diabos os Pokémon clone, que há poucos minutos atrás tava metendo pau com tanta facilidade nos outros, estão lutando de igual para igual? Eles estão broxados, estão desmotivados, sei lá, cara, que merda é essa? A batalha principal continua entre nossos dois grandes lendários. E ela também é bem qualquer coisa. É Shadow Ball pra cá, é Shadow Ball pra lá, é choque de proteção, pelo menos eu acho que é proteção, não sei. Sendo sincero, nessa luta toda, a melhor coisa que ela tem é o diálogo dos dois Meows. Quando ambos os Meows se encontram, inicialmente eles são hostis. Porém, o clone do Meow fala que aquilo é uma batalha sem sentido. Por mais que eles sejam, entre aspas, diferentes, eles vivem sobre o mesmo céu, respiram o mesmo ar e estão na mesma terra. A diferença entre eles é irrelevante sobre a grandeza desse mundo. É justamente nesses momentos específicos onde moram os melhores momentos do filme. E também é o que revela de onde vêm os grandes problemas. O filme tem boas cenas, tem bons diálogos, tanto que muitos deles são diálogos de efeito, tanto para os personagens como para o telespectador. Mas todo o resto que preenche o filme simplesmente são coisas que não importam. Às vezes é comediazinha, são cenas extensivamente desnecessárias, são diálogos e pensamentos muitas vezes repetidos, o que no final acaba sendo um filme de momentos, onde tirando um ou outro, o resto acaba não importando. A batalha feroz então continua. Vendo a dor e o sofrimento daquele ser lutando, Ash não aguenta e, em um ato de desespero, ele tenta parar a luta, recebendo um golpe direto de ambos os Pokémon, o que o transforma em pedra. Vendo seu parceiro no chão, Pikachu desaba em lágrimas. A fúria ao redor se cessa e um clima de tristeza é mútuo. Aquela batalha sem sentido ocasionou na perda dessa vida. As lágrimas de todos tomam conta da arena. Igual a lenda, Ash volta à vida sobre aquelas lágrimas e assim encerrando o confronto. O Mewtwo fica tocado por aquele garoto, percebendo que estava errado. Afinal, ele não tem o direito de reinar nesse mundo, porque todos nós fazemos parte dele. Mesmo que tenhamos nossas diferenças, temos que aprender a conviver com elas, porque estamos sobre o mesmo céu, respiramos o mesmo ar e estamos na mesma terra. Assim, ele parte para algum lugar onde o seu coração o levar. E agora, diferente do início, Mewtwo sabe o que ele é. Ele é um morador desse mundo, igual a todos nós. O final é bem bacana, com a mensagem de só porque somos diferentes não quer dizer que precisamos nos odiar. Sendo uma mensagem muito boa, principalmente para o público infantil, que é o foco da franquia. Mas assim, eu acho que os Pokémon foram tocados demais pela morte do Ash. Tipo, beleza, o Pikachu, o Squirtle e os outros chorar, já que é um amigo deles e tal. Mas o que explica os outros Pokémon? Tipo, eles nem conhecem o cara direito, pô.
e ficaram todos ressentindo. Ele morreu, what the fuck, cara, não faz sentido. Até o próprio Mewtwo acaba caindo nisso. Ele não teve um desenvolvimento necessário para chegar nessa finalização, ter sentimento e tal. Fica meio distoante do que foi mostrado, sabe? E com o fim do confronto, a memória de todos é apagada. O que pessoalmente eu acho meio chato. É como se toda essa jornada não servisse de nada, principalmente para nossos heróis. Fica um gostinho meio amargo. O início do filme é excelente, é um marco na história do Pokémon. Eles pegaram o Mewtwo, que nos games tem uma história muito superficial, e aumentaram ela para um nível onde até hoje é lembrada com muito carinho. A animação com esse traço noventista é show de bola. A trilha sonora também é muito bem utilizada, principalmente nos momentos chaves. E eu espero que vocês que assistiram até aqui tenham entendido a premissa do vídeo. O filme de modo algum é ruim, mas de fato não é tudo o que dizem. Na grande maioria, ele acaba sendo bem esquecível, tirando os momentos reflexivos e pontos chaves. É muito normal você ver esse filme sendo endeusado. O filme do Mewtwo é uma das 7 maravilhas do mundo. Como eu mostrei, o filme tem sim seus momentos grandes, mas o trama bobo do Ash e seus amigos, dos outros treinadores da equipe Rocket, acaba ocupando um espaço inútil no filme, onde poderia ser trabalhado outros aspectos, como o desenvolvimento do Mewtwo como ser, o que daria uma conversão mais natural do mesmo, trazendo um final mais coeso do próprio Mewtwo. Se a duração também fosse mais curta, iria ajudar muito no ritmo do filme. Tirando essas partes necessárias, com certeza o filme seria bem melhor. É muito triste como após o encerramento desse filme, os criadores nunca mais tiveram uma liberdade artística tão grande. A partir daqui, teve inúmeras censuras da própria Pokémon Company na marca Pokémon, impedindo diversos temas de ser trabalhado em filmes posteriores. Sim, tem mais duas coisas que eu tenho para falar dele antes de finalizar o vídeo. Primeiramente, o filme do Mewtwo tem uma continuação canônica feito pelo mesmo roteirista. Ele não é um filme, mas sim um especial, onde ele finaliza a história do Mewtwo. Lá tem o Giovanni, tem os Pokémon Clone. É ótimo para ter uma experiência completa. E digo mais, ele é melhor do que o filme do Mewtwo. Aconselho muito para quem se interessou. E a segunda coisa é que existe outro filme de Pokémon que pega os mesmos conceitos e a mesma premissa e executa ela de modo fenomenal, que é o filme do Genesect. Lá também tem o Mewtwo, não é o mesmo que esse. Mesmo assim, o filme é incrível. É o melhor filme de Pokémon na minha opinião. Se você quer sentir uma nostalgia mais atual ou apenas sentir um gostinho mais desse filme do Mewtwo, também fica com uma ótima recomendação. Peço desculpas caso eu ofendi alguém. Eu sei que já falei isso no vídeo, mas eu vou falar de novo para quem não entendeu. O intuito do vídeo não é ofender, nem falar que o filme é ruim. Eu só estou dizendo que o filme não é a obra-prima que todos lembram e tal. Eu aconselho a quem viu na infância revisitar. O filme é bem nostálgico. Infelizmente eu não assisti o filme na infância, como eu falei no início do vídeo, então acabei não tendo todo esse apego emocional por ele. Se você ficou até esse momento do vídeo, eu pessoalmente agradeço muito mesmo. Afinal, o vídeo deve ter ficado meio longuinho. Se tiver uma opinião contrária a algo que eu falei aqui e tal, pode falar nos comentários. Mas vamos conversar sem brigas, beleza? Afinal, estamos sobre o mesmo céu, respiramos o mesmo ar e estamos na mesma terra, beleza? Se tiver uma ideia de vídeo, pode deixar aí também. Obrigado por tudo. É isso aí. Valeu. Falou.